No vídeo de hoje eu quero te indicar 3 livros que são indispensáveis e que você não pode deixar de ter na tua biblioteca. Você que pretende estudar teologia ou estuda em algum seminário, faculdade ou de forma autodidata, o vídeo de hoje é para você. Em 2007, quando eu iniciei os meus estudos teológicos, eu gostaria muito de ter tido acesso a um conteúdo como esse. De lá para cá, lendo vários livros, várias obras, eu cheguei à conclusão de que existem bons livros que eu devo iniciar se eu quero iniciar de forma correta a estudar teologia. Então, se você tem interesse por um conteúdo como esse, fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que vai agregar muito para os seus estudos teológicos. Eu quero deixar bem claro que os livros que eu vou apresentar aqui para vocês são livros que estão de acordo com a minha própria experiência na teologia, tá bom? Longe aqui de querer ser um guru dos bons livros de teologia que você deve iniciar, ou então tentar vender aqui um produto. O meu interesse é de apresentar obras que eu acredito que durante todo esse período que eu estudo teologia já foram validadas por mim mesmo. O primeiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é um livro que eu comprei ele, gostava muito de escrever na contracapa dos livros quando eu comprava, para me ter uma noção de quando eu iniciei, quando eu terminei de estudar. Comprei o livro A Casa da Teologia no dia 29/3/2016. Então, é um livro que tem uma abordagem muito simples para aqueles que querem iniciar a teologia. É uma introdução ecumênica à ciência da fé, escrito por 2 teólogos católicos e uma teóloga protestante. Achei muito interessante esse diálogo que eles passam a ter durante a construção do livro, a reflexão que o livro aborda. E eu queria trazer alguns dados aqui do livro, algumas questões que são importantes para a nossa compreensão e que você que está iniciando na teologia vai fazer uso de um livro muito importante para a sua compreensão panorâmica da teologia. Então o livro ele tem como ideia central a teologia como uma casa, então ele traz a metáfora da casa, né? O título do livro é A Casa da Teologia. E tem fundamentos bem sólidos, né, partes bem definidas e algo que envolve o serviço à vida cristã de um modo geral, porque a abordagem teológica aqui é uma abordagem cristã, né, dado as outras áreas que a teologia dialoga. Então é muito interessante a maneira que o Afonso Murad, o Paulo Roberto e a Suzy Ribeiro trabalham no livro que eu estou indicando para vocês. Eu vou dar apenas uma passeada aqui pelo sumário, que eu acho muito interessante, li e reli várias vezes essa obra, tenho ela toda fichada. Ele começa trazendo uma introdução panorâmica sobre qual vai ser a abordagem do livro, depois ele vai adentrando, né, antes de adentrar os cômodos da casa para explicar essa teologia de uma forma mais abrangente. Ele trabalha primeiro a ideia da varanda, né, que trabalha essa perspectiva da teologia, da fé até a teologia, esses primeiros passos, né, essa reflexão mais preliminar. Depois, acho muito interessante como ele aborda passo a passo. Ele trabalha os alicerces, nessa perspectiva dos alicerces, que são tão importantes para a gente entender teologia de forma correta. Depois, a sala de visitas, que ele trabalha a ideia da imagem e conceito. Teologia como reflexão, teologia sistemática, teologia crítica, de reflexão crítica. Depois ele vai para os corredores, né, que trabalha uma perspectiva da teologia católica, que é importante a gente ter essa compreensão. Depois, os corredores, ele trabalha a perspectiva da teologia protestante, e aqui é muito interessante a maneira que o autor ele aborda, ele pensa essas questões. Depois ele vai para a cozinha, um lugar muito importante para falar sobre vários níveis de teologia, que é muito interessante a maneira que eles constroem essa reflexão dos níveis da teologia. Depois eles visitam os porões, né, que aí trabalha a perspectivas que envolvem críticas a algumas reflexões teológicas, mas que também trabalham o nascedouro de algumas teologias que, para os autores, são importantes à reflexão, que partem de uma necessidade real da comunidade, de um modo geral. Depois, da casa à praça, né, ele já sai da casa, tem uma perspectiva abrangente da teologia na praça, que isso é muito interessante, a maneira que eles trabalham, que eles constroem a ideia das teologias étnicos, culturais, né? E por fim, a casa e a cidade, que trabalha
a perspectiva de comunicar-se com eficácia, né? E uma questão que envolve o repensar, o ressignificar a ética. Então, como indicação, tem muitas outras coisas boas aqui no livro. Eu acho que você que quer começar teologia, você começa por um bom livro, né? Que a ordem que eu vou colocar aqui não é uma ordem precisa, você podem começar de repente pelo terceiro que eu vou indicar, que aqui não é a ordem do primeiro, do segundo, do terceiro, são 3 livros que você pode fazer uso deles e entender qual é o melhor para você, tá bom? Primeiro livro, A Casa da Teologia. O segundo livro que eu quero apresentar para vocês é o Como Ler Teologia, da Karen Stettina. Acredito que a pronúncia não seja assim, mas é a maneira que eu compreendo que fica melhor aqui eu expressar a autora. É uma teóloga que li um pouco sobre ela, é uma pessoa que tem uma vivência muito importante, tem autoridade para falar o que aborda aqui o livro. Então o texto diz assim, o subtítulo: Aprenda a abordar textos teológicos com confiança e intencionalidade. Eu reservei aqui algumas questões bem objetivas para falar para vocês, bem dinâmicas, né, bem práticas, que o livro ele aborda como ideia central, tem uma intenção de ajudar o leitor a entender como ler obras teológicas de forma profunda e proveitosa, porque geralmente quando nós lemos teologia, muitas pessoas não utilizam métodos específicos, leem e aí não tomam nota muitas vezes do que está lendo e acabam perdendo o conteúdo que passam a ter ou a ler com tanta intensidade. Então a autora ela trabalha algumas questões e eu vou trazer aqui algumas dicas que eu acho muito importante a partir da leitura que eu fiz do livro. Depois eu vou ler um pouco o sumário, algumas questões que eu separei aqui para vocês, tá bom? Então, primeiramente, como dica inicial, lendo o livro, Como Ler Teologia, eu pensei em algumas questões aqui para falar com vocês. E a primeira delas é: ore antes de ler, porque a teologia ela é espiritual. Ela tem um caráter espiritual. Depois, conheça o contexto do autor, tanto histórico como doutrinário. Muitas pessoas são mestres em ler comentários, ler comentadores, que é importante em determinado momento da nossa vida. Mas você quer saber o pensamento de um autor? Leia o autor pelo próprio autor. Leia a obra primeiramente. E aí você vai saber as questões que envolvem questões históricas, questões doutrinárias, do momento de fala do próprio autor. Depois, leia com humildade e mente aberta, sem medo, por exemplo, de aprender com quem pensa diferente, porque estudar teologia não é ter um código formado em que você não aceita o que outra pessoa fala, mas aprenda a aprender também. Tenha na mente que você pode aprender com quem pensa diferente. E aí algumas perguntas chaves que eu passei a separar aqui depois que eu li o livro, né? Foi um livro que eu li bem mais recente, né? Então, primeiro, o que o autor quer comunicar. Você lendo o livro, você vai aprender claramente quando você for ler textos teológicos o que o autor quer comunicar. Segundo, com que base ele argumenta, qual o pressuposto do autor. Terceiro, como isso se aplica hoje, a questão da aplicação. Então, são questões que eu separei de forma bem prática, como falei para vocês, para trazer aqui no nosso vídeo de hoje. Então, o sumário aqui, ele traz algumas coisas que são interessantes. Eu quero ler rapidamente, para vocês. Aqui não é uma resenha, tenho já o conteúdo formado para fazer a resenha, mas hoje é apenas algo bem direcionado mesmo, como indicação. Então, ela traz uma introdução que trabalha a perspectiva de como nós podemos nos tornar estudantes de teologia. Depois ela traz uma visão mais panorâmica, mais geral, que para quem lê passa a se familiarizar com ferramentas que o próprio leitor deve ter esse discernimento quando vai ler. Depois ela prepara para ler teologia plenamente, ler de forma correta. Eu gostei muito de uma palavra que ela usa, que é a intencionalidade, então ler com intencionalidade, com profundidade. Traz uma questão que envolve os primeiros passos, né, de análise das características do texto, informações da publicação, né, essas questões mais preliminares e introdutórias. Depois traz a ideia de se identificar com o contexto, como já falei para vocês. Você lendo o próprio autor, você vai entender o momento de fala dele, o seu contexto que ele está inserido. Discernindo o arcabouço teológico, isso traz
a ideia de você identificar o tema da obra, né, ter essa perspectiva, entender como esse tema ele é comunicado. Depois, descobrindo as fontes, a autora traz um dado que é muito interessante, que é a questão de você se identificar com os próprios fundamentos da obra, que isso é algo muito caro quando você vai estudar teologia. Depois, discernindo a visão do teólogo, né, ouvindo o argumento que ele tem, né, o argumento principal, os pontos-chave, os termos-chave que o teólogo usa. E, por fim, ela faz uma avaliação, né, a partir daquilo que ela já trabalhou em toda a obra que ela que aborda, que é aferindo e aplicando a obra teológica. Então, uma indicação essencial que você, eu tenho certeza que não vai se arrepender, é o livro Como Ler Teologia. O terceiro livro que eu quero indicar para vocês é um livro que eu tenho desde 2009. Adquiri ele perto do lançamento. É um livro que caminha comigo já por muitos anos. É um livro que eu tenho um carinho muito especial. Indico ele sempre que eu estou dando aula de teologia. Hoje, atualmente, eu indico ele para uma introdução que trabalha a perspectiva teológica, que é uma introdução à teologia, das questões preliminares da vocação e do labor teológico, do M. James Sawyer. Eu não sei se a pronúncia também é assim, mas veja que é um livro que está muito novinho, porque eu tomo muito cuidado para preservar uma obra que foi tão indispensável por todos esses anos, né, que eu tenho estudado teologia. É uma obra que eu indico como uma obra principal para quem quer estudar teologia da maneira correta e sem arrependimento. Então você começa por uma obra, apesar do seu ser um calhamaço, ela não é uma obra densa, é uma obra bem prática, bem objetiva, que em algumas medidas trabalha questões históricas, mas de uma forma muito leve, porque a intenção do autor de fato é ser didático. Então, separei aqui algumas coisas para falar para vocês. Eu coloquei como ideia central, a partir da minha própria leitura ou várias leituras do livro, é a obra, ela oferece, de fato, uma visão mais panorâmica da teologia cristã, que é a nossa ênfase aqui, e porque ela é tão essencial, né? Então ela se propõe a mostrar o quanto que, a partir dessas questões preliminares que ela aborda da teologia, tensionar, né, questões que são caras, né, para a nossa reflexão, que inclusive muitas dessas questões que geram muitos debates, elas trabalham a questão que envolve a vocação e o próprio labor teológico, né? Então, a estrutura do livro é basicamente uma introdução ao que é teologia, porque muitas pessoas falam o que é teologia, mas ao meu ver o autor ele trabalha de uma forma muito didática, muito simples e todo mundo que lê compreende. O aluno inicial, tanto é que eu estou desde 2007 na teologia e de lá para cá eu tenho lido várias vezes, tem me servido como um subsídio quase que constante. Então, depois ele vai para as fontes da teologia, que trabalha a questão da escritura, tradição, razão, da experiência, né? E ele aborda aqui áreas que são importantes que você que estuda teologia tem que compreender, que é a teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica e a teologia prática, né? Que eu gosto sempre de dizer que nós estudamos teologia para servir. E como é que nós servimos? Utilizando-se daquilo que nós aprendemos de forma prática. Então eu destaco algumas questões aqui que todo cristão é, de certa forma, um teólogo. Então o autor ele tem essa perspectiva. Depois, a teologia ajuda a evitar heresias e amadurecer a fé. Então, quando nós vamos para a teologia, nós aprendemos a fundamentar melhor a nossa fé e aí em se insurgir contra heresias que aparecem, que muitas vezes são novas ou travestidas de nova, mas quando você tem uma boa fundamentação teológica, essas heresias elas não passam a ser algo que deve preocupar. E em terceiro, destaque que eu coloco aqui é entender a teologia, é entender melhor o propósito de Deus no mundo. Então é um livro essencial, você deve adquirir, é um livro que eu tenho certeza que vai ser ricamente abençoador para a sua vida, né? Eu não vou aqui ler toda a introdução, porque quero que vocês tenham acesso a essa obra, mas é algo que trabalha questões que são importantes, que quando trabalha, o autor aborda a questão histórica, ele fala da ortodoxia, fala do catolicismo romano, do luteranismo, da teologia reformada, no caso o calvinismo aqui, teologia wesleyana, arminiana, dispensacionalismo, liberalismo teológico, neo-ortodoxia, teologia da libertação e por aí vai.
Então, eu tenho certeza que é uma obra muito importante para você adquirir. Eu espero muito que as indicações tenham sido relevantes para você. Tenho muito alegria de produzir um conteúdo, um direcionamento prático aqui, dinâmico, bem objetivo, de obras que foram importantes para mim, que depois eu vou trazer aqui a resenha delas, mas espero que as indicações sirvam de motivação, de incentivo para vocês iniciarem ou desenvolverem a capacidade teológica de buscar bons conteúdos. Já peço aqui também que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando com o maior número possível de pessoas, comentando aqui para que nós possamos estar trazendo aqui vídeos novos, conteúdos novos, e a sua cooperação é muito importante. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para que você receba em primeira mão os nossos vídeos. Outra coisa também que é muito importante salientar é que você adquirindo os livros que estão aqui na descrição, os links que estão na descrição do vídeo, você ajuda a fortalecer o nosso canal e cada vez mais que nós possamos estar trazendo aqui um bom conteúdo. Eu te espero nos próximos vídeos e com certeza nós sempre iremos nos esforçar para estar trazendo com propósito, com intencionalidade, vídeos que com certeza farão a diferença na sua vida. Até a próxima!